Revisando com História, primeira série, segundo bimestre. A ideia dessa aula é justamente pensar a partir de determinados tópicos aquilo que a gente foi aprendendo ao longo do bimestre. Então, o primeiro tópico que nós queremos abordar chama-se feudalismo, né? E eu quero pensar a questão dos bárbaros, né? Quem são os bárbaros? Os bárbaros, basicamente, eles vão ser aqueles povos que viviam fora das muralhas romanas e que eram interpretados pelos romanos como aqueles que não tinham civilização, aqueles que não tinham os mesmos padrões de vida que os romanos possuíam. Então, são esses povos que são ditos bárbaros, né? São povos diversos, inclusive, estamos falando de godos, ostrogodos, eslavos, francos, germânicos. Então, são diversos povos que vão ser nomeados pelos romanos como povos ditos bárbaros, né? Isso não quer dizer, esse termo bárbaro, inclusive, é um termo pejorativo, né? A ideia é justamente de desqualificação. Eu estou retomando a ideia desse conceito de bárbaro para a gente entender que são povos que de fato estão fora dessa colonização romana, são esses mesmos povos que vão causar o declínio do Império Romano e o início desse momento que é a Idade Média e a sua nova organização que é o feudalismo. O segundo tópico que nós vamos abordar é feudalismo, Carlos Magno e a Igreja Católica. Gente, Carlos Magno é um rei franco, né, que vai basicamente se aproximar da Igreja Católica no sentido de tentar, com isso, construir um poder simbólico, né, construir o seu poder enquanto um símbolo, né, ampliar o seu poder para essa dimensão do campo religioso. Então, o que é que o Carlos Magno vai fazer? Ele vai colocar à disposição da Igreja Católica os seus exércitos. E são esses exércitos que basicamente vão aparecer como defensores da Igreja Católica e do Papa. Em troca, né, o Papa constituiu esse poder simbólico ao coroá-lo, né, ao coroá-lo como um escolhido de Deus. Então, existe uma aproximação que é uma aproximação interessada. Então, tanto o Carlos Magno tem interesse na construção de sua imagem enquanto um defensor da Igreja Católica, quanto a Igreja Católica tem interesse no Carlos Magno no sentido de tentar pensar como esse pode, através de seus exércitos, defender as causas católicas, né? Basicamente, Carlos Magno ele vai seguir o exemplo do pai dele, né, do Pepino Breve. Pepino, que foi o primeiro a fazer doações de terras à Igreja Católica no sentido da construção do que a gente chama de patrimônio de São Pedro, ou seja, patrimônio da Igreja Católica. E esse patrimônio ele vai ser defendido pelas espadas dos francos, lideradas por Carlos Magno. Então, do tópico aí, feudalismo, eu gostaria de saber o que são os feudos. Basicamente, com o fim do Império Romano, né, muitas estruturas físicas, né, que pertenciam a Roma, elas acabaram sobrevivendo ao tempo. São esses resquícios, são essas ruínas, né, que vão ser apropriadas pelos senhores feudais, né, e a partir disso eles vão começar a construir uma unidade territorial, né, ou seja, um território em que ele, como senhor feudal, passará a administrar. Então, quando a gente fala em feudo, quando a gente fala em feudalismo, nós estamos falando não apenas do território, mas de uma série de relações que se desenvolviam dentro desse espaço, né? É possível ver o feudo que ele tem um centro fortificado, esse castelo aí que aparece na imagem, mas ao redor você vai ter uma série de espaços que são espaços para plantio, porque a agricultura é a principal atividade desse momento histórico, que vão ser chamados de mansos, né? Alguns desses mansos são livres, ou seja, pertencem a pessoas que necessariamente
estão sob a proteção do senhor feudal, mas essas terras não pertenceriam diretamente ao senhor feudal, né? Seriam terras de uso livre. Você tem os mansos, que são chamados de mansos senhoriais. Essas terras sim são as terras do senhor feudal, né? Que também vão ser cultivadas pelos servos. E você vai ter o que nós chamamos de terras comuns, né? As terras comuns são as florestas, os rios, as colinas, as planícies, são os espaços que basicamente todas as pessoas, senhores feudais e servos, podem se utilizar, né? Então, quando a gente fala em feudo, quando a gente fala em feudalismo, a gente está falando de uma unidade territorial, política e econômica, né? Onde gravitavam as relações sociais durante a Idade Média. Agora vem a questão suzerania e vassalagem. O que a gente pode falar sobre suzerania e vassalagem? Primeiro que a relação de suzerania e vassalagem ela é uma relação que se desenrola a partir de um antigo benefício dos povos bárbaros, que é o comitatus. O comitatus é nada mais que um pacto de honra entre o guerreiro e seu líder, na medida que quanto mais o guerreiro se destaca, mais o líder concede doações e honrarias a esse guerreiro. A relação de suzerania e vassalagem ela se desenvolve daí. E o que é que vai embasar essa relação? Essa relação basicamente é uma relação de ajuda mútua, onde um senhor feudal doa uma parte de terra para que determinado sujeito se torne também senhor feudal, e em troca eles fornecem ao outro um benefício de ajuda. Essa ajuda pode ser na construção de uma muralha, na construção de uma ponte. Essa ajuda pode ser num momento de guerra. Essa ajuda ela acabava passando também por um momento de baixas de alimentação. Então, na medida em que você tem relações que vão se construindo com base num pacto de honra, você vai tendo também a dimensão prática que essa relação tem no cotidiano, na vida cotidiana. Então, quem era o suzerano? O suzerano é o senhor feudal que doa a terra. O vassalo é aquele que recebe. Esse momento, basicamente, ele é regido por uma cerimônia, que é a cerimônia de vassalagem. Geralmente os súditos do rei, os súditos do senhor feudal, os servos do senhor feudal, eles se reúnem em um determinado momento, e ali o vassalo ele vai jurar, vai jurar pela honra dele, o comprometimento dele com esse senhor feudal, com esse suzerano, que é o que está doando a terra. Então, basicamente, a terra vai ter essa função, a função de construção de um pacto social, é a função de construção de uma ligação entre pessoas. Ela tanto vai estar ligada a essa dimensão da suzerania e vassalagem, quanto também a dimensão da servidão. A servidão basicamente se desenvolve também por essa relação das colheitas e plantações em torno das terras que são as terras feudais. No caso da servidão, basicamente o que você tem é uma troca em que o senhor feudal ele protege os seus servos, contra os bandidos, contra as violências que existem nesse momento, inclusive, por exemplo, em termos de alimentação, o senhor feudal tem a obrigação de manter esses servos vivos, seja através da administração, seja através de uma força física, ao mesmo tempo em que os servos têm a obrigação de produzir alimentação para esses senhores feudais. Então, quando você fala desse tema, é muito importante tentar perceber como são essas relações que sustentam o que nós estamos chamando de Idade Média e de mundo feudal. A Igreja Católica, Idade Média e a Igreja Católica. Essa relação é uma relação que se desenvolveu muito pelo fortalecimento que a Igreja Católica ela ganhou tanto no final do Império, tanto no Império Romano, no final do Império Romano, quanto nesse processo de aproximação desses reis, desses primeiros reis bárbaros, ditos bárbaros. Essa aproximação vai garantir que a Igreja Católica ela se fortaleça ao longo do tempo, de forma que ela vai ter uma dupla responsabilidade. A responsabilidade da Igreja Católica é tanto a de
educar, quanto a de uma vigilância social. Então, como assim, professor? Educar? Sim, a Igreja Católica tinha esse papel de, pela vida dos santos, através das histórias que ela construiu, estabelecer uma relação em que ela explicava como as pessoas deveriam se portar. Ao mesmo tempo que, através de ações como, por exemplo, a Inquisição, ela criava um policiamento de como as pessoas deveriam agir. Ao ponto de que, quando uma pessoa ela agia contra as vontades da Igreja Católica, ela corria o risco de ser condenada, inclusive de perder a vida por não se identificar com o que seria eu não diria nem a questão apenas da igreja, mas é como se a pessoa estivesse se voltando contra as ordens de Deus. Vale ressaltar que o Papa representa, tanto hoje quanto nesse momento, representa a maior autoridade da Igreja Católica e representa também assim a pessoa que estaria, de certa maneira, mais próxima de Deus. Eu já falei um pouco sobre educação, mas eu vou repetir um pouco de novo. A educação na Idade Média ela é feita pela Igreja Católica. Ela se baseia em pelo menos duas coisas. A primeira, em três coisas, na verdade. Ela se baseia numa visualidade, então as pessoas aprendem pelas imagens, Então as igrejas têm muitos vitrais com imagem da vida dos santos, das próprias tormentas que Jesus passou. Então a ideia é que, como as pessoas não sabem ler, elas consigam contar as histórias a partir das imagens e narrativas que elas ouvem na Igreja Católica, que elas ouvem durante as cerimônias católicas. A outra coisa que vai ajudar a educar é o medo. O medo ele é construído tanto pelas próprias imagens do que seria a ideia do mal, dos demônios, as gárgulas que aparecem nessa imagem aí são um exemplo disso claramente, a ideia de que fora da igreja o demônio está sempre a espreitar, está sempre a esperar, e sendo que a igreja é um lugar seguro. E a outra coisa que vai fornecer o medo é o medo mesmo das pessoas padecerem ao inferno. Vale salientar que as pessoas durante a Idade Média elas vivem muito pouco. Uma pessoa viver 50 anos durante a Idade Média ela é uma pessoa anciã. Então, a média de vida na Europa era entre 30 e 32 anos, Tinha muitas doenças, pestes, você não tem tratamento para isso, você não consegue saber por que as pessoas ficam doentes. Então, tem a violência, tem os bandidos. Então, você tinha aí uma série de elementos que favorecem que as pessoas morram, que as pessoas estejam mais próximas da morte. E por estarem mais próximas da morte, elas têm que garantir que haveria uma possibilidade de uma vida após morte. Então a igreja cria, através desse medo, uma aproximação das pessoas em relação a essa educação católica. É uma educação que basicamente é feita, como eu falei, pela vida dos santos, pela história do exemplo. Então os textos bíblicos funcionam como exemplos de vida para as pessoas que viviam nesse mundo. O próximo tópico é a formação dos estados monárquicos. Se a gente for pensar assim, o que levou à formação dos estados monárquicos? A gente tem que primeiro compreender que houve um ressurgimento das cidades. O fim da Idade Média basicamente acontece por causa disso. Cidades que vão surgindo por causa de rotas comerciais que foram abertas durante as cruzadas no século XI. E são essas cidades que vão começar a organizar um determinado poder local centralizado na figura de uma pessoa que será um rei. Quando esse momento começa a acontecer, você vai ter uma série de reinos limitados, são reinos pequenos, num vasto território, e aí vai haver toda uma disputa por um processo de unificação, pela tentativa de fazer com que vários reinos que estão separados e que têm suas próprias leis, eles possam se tornar um único grande reino com um único grande rei. Então, como é que vai se construir isso? Basicamente, a gente tem primeiro a ideia da construção de um território. Você vai criar o que seria o território comum a todos os sujeitos que vivem naquela região.
né? Vai haver todo um investimento numa unificação da língua principalmente aqui como instrumento oficial do Estado, ou seja, tudo aquilo que o Estado dita, tudo aquilo que o Estado constrói, basicamente é anotado, é escrito, e isso vai ser reproduzido na mesma língua entre todos os povos que vivem dentro daquele território que pertence ao monarca, né? Mas eu diria que a coisa mais importante de tudo isso foi a formação dos exércitos nacionais. Por quê? São os exércitos nacionais que vão basicamente garantir que os desejos de um determinado sujeito eles sejam atendidos por outros, né? É a força bélica, é o poder de guerra que faz com que outros povos aceitem o processo de unificação. Claro que algumas dessas unificações vinham por tratados, por casamentos, né? Mas basicamente o exército nacional é que vai garantir uma segurança, uma proteção, né? A formação desses territórios administrados por um único monarca também implementava uma ideia que era a ideia da construção de uma única lei, da construção de uma única administração, da construção dos compromissos dos monarcas com os seus súditos. Então, basicamente, o que acontecia? A partir desse momento, com a unificação, era a obrigação de do monarca proteger todas as pessoas que estavam dentro do seu território. Então, é a criação de uma língua nacional, é a constituição de um território, é a elaboração de leis que servem a todas as pessoas, ou seja, a criação de uma jurisdição, e a construção de um exército nacional que vai permitir que a gente construa assim um pano de fundo, um contexto para pensar certo o que levou à formação dos estados monárquicos. E isso vai fazer com que as pessoas elas passem a se identificar a partir desse momento como súditas de um determinado rei. Elas não são mais não estão mais ligadas a uma ideia de religião ou a ideia de família. Elas passam agora a se pensar como súditos de um determinado rei. E é isso que vai garantir sua identidade. Formação dos estados monárquicos, pioneirismo ibérico. Por que o pioneirismo ibérico? Porque é que Portugal e Espanha são os primeiros a se constituírem como estados monárquicos modernos. Basicamente, isso está relacionado ao processo de expulsão dos muçulmanos da região ibérica. Os muçulmanos, durante muito tempo, eles vão se fixar nessa região de Portugal e Espanha, hoje, e os reinos que existiam ali naquele espaço, que eram reinos cristãos que estavam dispostos a defender as causas católicas, eles basicamente vão se unir para expulsar esses muçulmanos. Então eles vão construir exércitos nacionais, eles vão construir formas de criar lideranças que pudessem liderar a coletividade, ou seja, liderar aqueles povos que estavam identificados em torno de uma mesma necessidade, de um mesmo objetivo. No caso em questão, expulsar os árabes, expulsar os muçulmanos, expulsar os sarracenos desse território que é atualmente o território de Portugal e Espanha. Então, esse processo da ligação das pessoas em torno de expulsar os inimigos de Deus, era como eles percebiam esse momento, basicamente vai construir essas características que eu tratei anteriormente na formação dos estados monárquicos. Então vai permitir a construção de uma língua oficial, vai permitir a construção de um exército nacional, vai permitir a criação em torno de um território, de uma jurisdição. Tudo isso vai nascer a partir desse processo de expulsão dos muçulmanos. E por último, renascimento, transformações. Quais foram as transformações que o renascimento ele proporcionou? A gente pode dizer que o mundo antes do Renascimento, o mundo medieval, é um mundo teocêntrico, ou seja, Deus é o centro do universo, Deus é o centro da explicação de tudo. Quando nós olhamos esse momento, que é o momento do Renascimento, você vai ter uma modificação desse centro. A partir do Renascimento, o homem passa a ser o centro do universo.
né? É a partir do homem que tudo vai se explicar, né? E aí constrói-se toda uma ideia de racionalidade, ou seja, uma ideia de que a razão, de que a ciência, né, a ciência que estava começando a nascer aí através dos experimentos científicos, passava a se constituir como uma nova forma de explicar o mundo. Então vai haver um investimento muito alto na técnica. A pintura, por exemplo, vai assistir isso, a arte vai assistir isso, né? Você vai ter toda uma recuperação do que era o mundo romano e grego, né? Justamente porque eram povos que estavam ligados à filosofia, que não estavam tão ligados à ideia da religião, né? Então esses valores vão ser retomados, e isso vai implicar principalmente nessa coisa que eu estou falando, que é a colocação do homem como grande centro de explicação do universo. E a partir disso a questão, a dimensão do questionamento do que era esse mundo que a Igreja Católica construiu ao longo da Idade Média.